Jeremias, capítulo 20. Jeremias, esta palavra Jeremias vem do hebraico. Jeová estabelece. Jeová estabelece. Este é o significado do seu nome, que ainda muito jovem recebeu de Deus uma chamada para profetizar a casa de Israel. E a grandeza da responsabilidade era tão grande que ele se negou a fazê-lo, usando uma desculpa, dizendo que era uma criança, dizendo que não sabia falar. Glória a Deus. E Deus diz para ele que ele não diga que é uma criança, que ele não diga que não sabe falar. E Deus o tocou com a sua mão poderosa e diz: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Em outras palavras, Deus estava lhe dizendo: não se preocupe com o que você vai dizer, que você vai profetizar, o que você vai falar. Tão somente entregue o que eu lhe entregar. Glória a Deus. E o Senhor lhe dará uma visão. Veio a palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 11, não desmarque lá o 20. A palavra do Senhor veio sobre ele e disse: que vês tu, Jeremias? Uma pergunta de Jeová. E ele respondeu: uma vara de amendoeira. E disse-lhe o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então Jeremias, filho de Uquias, que era sacerdote, foi por Deus chamado. E o interessante é que Deus disse: você vai falar, mas eles não vai dar ouvido a você. A primeira ideia que a gente tem é que quando Deus nos usa para falar, o povo vai nos aplaudir, o povo vai reconhecer: não, é um homem de Deus, é Deus que está falando pela boca dele. É o que nós pensamos, mas por via de fatos isto não é uma verdade absoluta, é relativa. Então Jeremias, ele, na obediência à sua chamada, ele começa a fazer conforme Deus lhe havia determinado. E isto custou um preço a ele muito grande. De sorte que à medida que o tempo passava e da parte de Deus ele falava, lhe sobrevieram perseguições e sofrimento, das mais diversas formas que você possa pensar. A um ponto que Jeremias desanimou. Eu disse, pergunto eu a você: será que nesta jornada sua para o céu, nas incompreensões das pessoas que lhe ladeiam, diante das lutas e perseguições de pessoas que você ama, será que não já chegou o momento de você parar, refletir, meditar e questionar: será que vale a pena? E interessante é que quando isto acontece, a
A primeira ideia que vem à nossa mente são aqueles irmãos da igreja que não tem nenhum tipo de problema assim como a gente. E a gente olha assim e diz: eu queria ser como aquele irmão ali. Vida boa, tranquila, vem para a igreja, presta o culto dele, termina, vai para casa, e às vezes nem espera a bênção apostólica. Eu queria ser assim, eu queria que a minha vida fosse assim. Mas você não é ele, número 1. Número 2, ele não tem o que você tem. Número 3, você tem uma chamada especial. Glória a Deus. Em quarto lugar, não se atira pedras em uma árvore, por mais frondosa e bonita que ela seja, se não tiver fruto. Então glorifique a Deus por isso. Então Jeremias desanimou. Veja o versículo 9 do capítulo 20. Vamos ler. Jeremias 9, 20. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Ponto e vírgula. Uma pausa maior, um momento profundo de uma investigação introspectiva, e ele disse: já desfaleço de sofrer. Conclusão: e não posso mais. É aquele momento que você diz: não aguento mais. É aquele momento que decididamente você diz: vou parar. Mas você pode observar que eu estou falando uma mensagem cheia de retóricas, né? Aquele momento que você não... E é naquele momento que o Espírito vai te lembrar que nenhuma luta, que nenhuma dificuldade, que nenhum problema, que nenhuma tempestade, que nenhum vento contrário virá além das suas forças. Quando aquilo que for ou parecer ser além das tuas forças, o Senhor te toma pela tua mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Então, amados, a pergunta é: como vencer o desânimo? De que maneira, de que forma podemos vencer? Vamos entender o capítulo 20, no versículo 7. Veja que revelação maravilhosa. Jeremias começa a se lamentar. Se lamentar por quê? Por causa de Passur, ou Pazur, que está no versículo 1. E quem era este elemento? Ele era filho de sacerdote. Ele presidia na casa de Deus. E ele ouviu Jeremias profetizando estas coisas contra ele, dizendo que Deus sobre ele imputaria juízo pelas suas ações. Jeremias,
estava profetizando contra Pazu, porque foi Deus que mandou avisar daquilo que ia acontecer. Ou seja, cobrando responsabilidade. E Pazu não aceitou. E Pazu não entendeu que era Deus falando com ele. Por quê? Porque diante de Pazu estava quem? Jeremias. Então quem Pazu veio? Jeremias. É como o rei Acabe. Quando o profeta chegou diante dele e disse: não vai chover durante 3 anos e 7 meses. Quem disse? O profeta. Mas quem disse mesmo? Quem falou foi Deus. E quem foi perseguido? O profeta. Então, no capítulo 20 fala sobre Pazu, que devia ter entendimento, que devia ter sensibilidade, que era presidente na casa do Senhor, e ele não aceitou. Ele era iracundo. Mas vamos ver o versículo 7. E aí começou a perseguição de Jeremias. A gente vê, volta, a gente vai e volta. Versículo 7. Vamos ver, igreja, o que é que diz aí? Ele disse, Jeremias disse ao Senhor: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Em outra tradução diz assim: iludiste-me, Senhor. O Senhor me iludiu. Aleluia. O que é que ele estava dizendo? Ele estava tão desanimado que ele estava dizendo: ó, se eu soubesse. Aleluia, pastor Jadiel. Ele estava dizendo assim: se eu soubesse que era assim, eu não aceitava não. Eu tinha corrido mesmo. É como Deus quando tirou o povo do Egito, pastor Genival Bento. Se Deus dissesse: olhe, vocês vão passar 40 anos no deserto. Aleluia. Olha, vai faltar água, vai faltar pão, vai ter problema. Eles tinham dito o quê? Não, a gente morre aqui mesmo, a gente fica aqui na escravidão. Oh, aleluia. Mas quando Deus convenceu eles a sair do Egito, debaixo de uma promessa, ele disse: a gente chega já no Egito, menos de 30 dias a gente está lá pelo mar. Aleluia. Aí Deus disse: pelo mar não, vá por onde eu mandar, vá pelo caminho que eu quero que você vá. Nem sempre, diga comigo, nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Às vezes Deus nos leva por caminhos tão difíceis, e o pior é que somos taxados de burros, e alguém olha para nós e diz: não entendo por que isso, por que esse sofrimento, não entendo por que essa luta, você devia ter feito assim. E as pessoas têm a solução e a gente não tem. Só que nós estamos em obediência à vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa e é agradável. Oh, aleluia. Aí o profeta disse: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu prevalecesse, e por causa disso, da minha obediência, eu sirvo de escárnio todo o dia, e cada um deles estão zombando de mim. Então ele estava profundamente desanimado. Aleluia. Mas não tinha como voltar atrás. Aleluia. Depois que o homem tem a sua experiência com Deus, não é quando ele vem para a igreja para ser crente, não é isso, estou falando daquele que tem uma experiência com Deus.
que é marcado com o selo da promessa, ainda que ele queira, ele não consegue voltar atrás. Dá para voltar atrás, Bento? Não. Dá Jadiel para voltar atrás? Dá Rubenê para voltar atrás? Não dá. O apóstolo Paulo, coitado, sofreu tanto que ele também pensou em desistir, desanimou, mas chegou um momento que ele dizia: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Aleluia. E ele não estava afiliado, Adiel, ele não estava afiliado a nenhuma convenção, ele não tinha nenhuma igreja para sustentá-lo. Ele tinha que fazer o que estava fazendo, pregando, e ainda lutar pela sua sobrevivência. Aleluia. Ele podia estar o padre, sabe uma coisa? Não, esse negócio de evangelho. Eu vou viver a minha vida. Como um dia Pedro disse: sabe de uma coisa, esse negócio está para mim, mas não, eu vou voltar para a pesca. Aí voltou. Aleluia. E quando estava lá na beira-mar, quem aparece por lá? Jesus. Oi, tem um peixinho aí para a gente? Aleluia. Olha para quem está perto de você, diga: não dá mais para voltar atrás. Diga: não dá para desistir. Aleluia. Ainda que é desanimado, mas na luta, na carreira, na vitória. Desânimo. O desânimo significa uma ausência de entusiasmo. Uma pessoa desanimada, ela perde a sua vontade de fazer aquilo que vem fazendo ou está fazendo. O desânimo, amados irmãos, é ausência de coragem. O desânimo pode ser um estresse, pode ser um abatimento, um esgotamento espiritual. Então o desânimo, ele precisa sim ser tratado. Mas vamos a um exemplo. Elias, lá no Monte Horebe, veja 1 Reis 19, glória a Deus. Debaixo de um pé de zimbro, 19 versículo 4, aleluia. Aquele homem que fez do céu descer fogo, mas agora estava ameaçado por Jezabel, um homem que matou 850 profetas, 450 de Acabe, 400 de Azera. Ele agora ameaçado por Jezabel, ele disse debaixo do pé de zimbro: basta, Senhor. Esse basta, Senhor, não dá mais para continuar. Basta, Senhor, ele exclamou: tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Será que você já não passou por circunstâncias difíceis? Circunstâncias que te levaram a desanimar, a ficar abatido, a ficar esgotado, a perder até a vontade de vir para a igreja, perdeu a vontade de tantas coisas, porque as lutas, elas estão presentes em todos os lugares. É bom que haja clareza nisso aí. Por exemplo, falando em desânimo, ninguém pode bater no peito e se orgulhar e dizer: jamais adoeci. Um dia eu caí na loucura de dizer isso. Eu disse: eu já passei por tantas lutas e por tantas provas, que eu não sei o que me falta mais. Como prova, não sei viver sem prova, não sei viver sem luta. E disse: agora só me falta uma enfermidade. Era a única coisa que me faltava. Aí que aconteceu? Eu fiquei enfermo.
bom, se era isso que faltava e é isso que você quer, então toma. Glória a Deus. E não, então ninguém pode dizer jamais adoeci. Por quê? Porque todos nós, por estarmos num corpo frágil, fraco, nós adoecemos. Glória a Deus. Ninguém pode dizer sou feliz ao ponto de nunca sentir tristeza. Certamente as decepções na igreja, com o pastor, com o esposo em casa, com a esposa, no trabalho, você se decepcionou. Glória a Deus. Você se entristeceu, se sentiu ferido, se sentiu magoado por uma palavra. E às vezes são essas coisas que parecem pequenas para uns, são grandes para outros. Um sonho, uma conquista, coisas que nós queremos. Isso é muito, muito sério que eu estou falando, irmão. Coisas que nós queremos e que nós sabemos que o nosso Deus, por ser todo poderoso, Ele pode nos dar. E o que Ele faz? Não dá. E a gente bate o pé, chora, faz como criança, se joga no chão, esperneia, para chamar a atenção dele, e ele, calado, não diz absolutamente nada. E são coisas assim, que traz tristezas profundas e nos leva ao desânimo. Glória a Deus. Por estas e outras razões, você não pode dizer, não, jamais eu desanimei. Porque, amados, um dia na vida, nós nos sentimos tão impotentes, que desanimamos. Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, 9 e 10. Atos 18, 9 e 10. Eu estou falando de pessoas, irmãos, recomendadas pelo céu. Não estou falando de crente descompromissado, de crente que não leva a sério a vida. Não, estou falando de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoa na igreja, pessoa que não perde culto, pessoa que é fiel, dizimista. Estou falando dessas pessoas que passam por essas coisas. Porque se fosse só essas pessoas, outras, aí a gente batia no peito, fazia como fariseu, né? Aleluia. Sim, 18, 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão, e o Senhor lhe apareceu e disse o que? Não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então Paulo, irmãos, ele estava tentando ou querendo, na sua segunda viagem missionária, parar, estava desanimado. Por quê? Porque as pessoas não estavam lhe dando o ouvido e outras estavam lhe perseguindo para a morte. E ele sabe de uma coisa, eu vou me embora dessa cidade. O Senhor disse, vai não. Como não? Olha a situação que eu estou vivendo. Disse, não, eu tenho muito povo nesta cidade. Então, o que o Senhor estava querendo dizer? Todos, Paulo, e o que está querendo, e o que está dizendo essa noite, a você, a mim, todos passamos por dificuldades, todos. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que pode me contrariar, dizendo, não pastor, eu não passo dificuldade, eu não tenho nenhuma dificuldade, glória a Deus, eu não tenho.
Eu não sei se tem alguém que pode me contrariar nisso, mas se tiver, pode fazê-lo. Glória a Deus. Porque talvez você não tenha nenhuma dificuldade econômica. Você esteja muito bem, sim, Senhor, economicamente. Mas isto não quer dizer que você está tão bem assim. Há muita gente que hoje passa dificuldade desanimadora, desalentadora nesse requisito, situação econômica. Mas outros não é todos. Mas existem outros que não tem problema na economia, mas tem problema na saúde. E o dinheiro que tem em um plano de saúde consegue resolver esta situação. Aleluia. Mas há outras pessoas que estão desanimados na sua vida espiritual. Ela sente que o seu relacionamento com Deus não está tão bom quanto precisava estar. E aquele relacionamento de longe, Jesus, eu te amo, mas a gente não sente a presença de Deus. Outro dia cheguei na igreja, era uma consagração de jovens, não foi aqui não, foi em outra cidade, e eu passei, e eu vi uma jovem que eu a conhecia muito bem, e ela estava chorando, e dizendo: Senhor, eu não aguento mais esta vida que vivo sem sentir a tua presença. Aquilo me comoveu. Ela estava chorando de saudade da presença de Deus na vida dela. E ela era crente, eu conhecia. Era uma pessoa crente, abençoada, mas estava desanimada. Mas, amados irmãos, existe sim segredos para vencer o desânimo. Eu disse o quê? Existe sim segredos para vencer o desânimo. E nós vamos encontrar todos estes segredos que não estão ocultos, estão revelados aqui nas Escrituras. Mas não é hoje não, é na próxima terça-feira. Vamos ficar de pé.